Paz, eu sou o pastor Janoí Mamedes e você está no CAB, Curso de Atualização Bíblica. Hoje eu quero falar sobre o capítulo 7 de Romanos, a Epístola aos Romanos. Nada fácil. Em Romanos não tem nada fácil. Capítulo 7 é difícil. Aí eu lembro do que Pedro fala na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Ele falando do apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele escreve coisas difíceis de entender. Aí eu cheguei a essa conclusão, é verdade. Vários comentários sobre o capítulo 7 eu li. Existem muitas discordâncias entre comentaristas famosos, né? Também como nosso curso não é teológico, nós estamos conversando sobre Romanos, eu vou ficar tranquilo e vou passar para você mais ou menos aquilo que eu entendi e que li, para você acompanhar e fazer o teu teste lá nas perguntas referente ao capítulo 7. Vamos lá? Então ele começa fazendo uma analogia sobre casamento. Tem gente que quer usar esse texto e falar que fala sobre casamento. É uma analogia, ele está usando a lei daquele tempo para casamento, para explicar esse relacionamento da lei e Jesus Cristo. E a igreja, somos nós. Então ele diz assim, no versículo 2: Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Ou seja, a mulher está casada, enquanto o marido está vivo. Naquela época era assim, não tinha a separação quando a mulher queria, né? Então, enquanto ele estivesse vivo, ela estava ligada a ele, só podia casar se ele morresse. Será que Paulo está sugerindo que a lei poderia morrer? Quem é o marido? A lei. Quem é a mulher? Somos nós. Beleza? Mas vamos supor que entra uma outra pessoa na história. A mulher está sofrendo lá com aquele camarada. E ela encontra uma outra pessoa. Legal, tranquila. Ó, estamos falando aqui do episódio, tá? Já está separada do outro, mas o outro está vivo. A lei era assim. E ela só pode casar se morrer. Será que ela tem que orar para o marido morrer? Bem, a história aqui não é essa. Quem morre aqui é a mulher. Que é isso? Olha o versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e deste modo frutifiquemos para Deus. Então quem morre somos nós. Nós morremos por pecado e para a lei. Quando morremos por pecado e para a lei, já não estamos mais casados com a lei. Ou quando morremos para o pecado, isso mesmo, quando morremos para o pecado e para a lei, já não estamos mais casados com a lei. Beleza? Não estamos mais casados com a lei. E aí podemos então no nosso relacionamento com Cristo. Tranquilo? Está entendido isso, essa primeira parte? Então quem morre somos nós. Morremos para a lei e para o pecado. O casamento com a lei está desfeito, não pertencemos mais à lei. E aí começa aquela questão, mas a lei é má? Paulo começa usando termos assim retóricos interessantes. Que diremos, pois? É a lei pecado? Sim, não é a lei pecado? Ele vai dizer que não, de modo nenhum. A lei não é pecado, mas ela me mostra o pecado. É através da lei que eu conheço o pecado. No versículo 5 e 6, ele está falando daqueles que vivem debaixo da lei. Ele diz que precisamos estar libertos da lei e viver em novidade de espírito. Aí você vai dar a ideia de que a lei então é algo muito ruim. Não, ele está dizendo não é pecado. A lei traz o conhecimento do pecado. Ele vai citar o 10º mandamento, a questão da cobiça. E é interessante isso porque eu estava vendo uma pegadinha no celular. Tinha um buraco numa madeira assim, uma caixa grande, né? Certamente tinha alguém lá dentro com uma torta na mão. E no buraco dizendo assim, não olhe. Não olhe, não estava dizendo assim, se quiser pode olhar, não, dizer não olhe, estava mandando não olhar. Mas tinha gente curiosa demais, queria olhar, metia a cara e tomava uma tortada.
E ainda ia reclamar, tentar bater, jogava as coisas dentro do buraco. Quando você diz assim, não faça aquilo não, parece que desperta, né? Eu estou dizendo que Paulo está querendo comentar aqui, tá bom? Estou dizendo que não tem que ter lei, tem que ter lei. Então diz que a lei é boa. A lei é boa, só que ela mostrou o meu pecado. O povo de Deus vinha sem lei. Deus manda Moisés buscar a lei porque não tinha mais jeito. A partir de agora, quem cometer isso tem essa paga. A partir de agora, quem fizer isso tem isso. Isso. A lei mostra o meu pecado. Beleza? Ela não é pecado, ela não é má, ela não é ruim, mas ela mostra o meu pecado. Não deu para a lei. Pela lei, ninguém seria salvo. Ela traz o conhecimento do pecado. Ela desperta o desejo para o mal. Estou falando o que o texto está dizendo. Ela causa a morte. Porque agora ela dá motivo para eu estar debaixo da ira de Deus. Ela não é a morte, mas ela revela o que mata. Esse assunto é que vai desenvolver essa questão. E aí muitas pessoas vão ter dificuldades, eu também, quando Paulo vai dizer no versículo 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim. E ele vai dizer o seguinte, o bem que eu quero fazer, eu não faço, 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E aí as pessoas vão usar isso como desculpa para fazer as coisas erradas, assim, não, eu não quero, mas eu fiz. Você tem que entender, Paulo está fazendo uma analogia, ele continua uma analogia, mas aqui, mas ele está falando dele, ele está falando de Adão, ele está falando da humanidade, ele está falando do povo de Israel naquele período em que estava sem lei. Bem, é claro que eu não vou colocar isso no teste para você, mas eu quero que você compreenda que Paulo continua fazendo uma analogia da vida. Em algum momento ele fala de Adão, em um momento fala da própria igreja, mas eu não quero que você fique em mente que você é escravo do pecado. Você não é escravo do pecado. Você é livre. Livre pela graça. Porque você não pode ler só uma parte do capítulo e entender todo o desenrolar do texto. Continua. Vamos continuar no capítulo 8 e a gente discute um pouquinho melhor sobre isso. A discussão está acirrada. Lei, graça. Deus abençoe a sua vida